Não se troca a colheita daquilo que se planta, é impossível, não tem como. Aí é onde entra palavras como: o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem não conhece muito a Bíblia vai entrar em parafuso quando você vê, por exemplo, um versículo deste, que está lá em Salmo, filho, Números 23, quase que eu acerto, né? Pertinho, né? Está lá em Números 23, 19, está certo? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando você lê isso na Bíblia, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando você vê na Bíblia que Deus não se arrepende, e você vai lá em Jonas, e você vê escrito que Deus se arrependeu do mal que ia fazer contra Nínive e não o fez. Aí nascem os ateus, que na verdade são pessoas, coitadas, que não têm informação. E elas entram ali em parafuso, porque elas começam a comparar textos bíblicos de maneira, sabe, gramatical, e a Bíblia não é uma gramática apenas, ela é espírito, e a pessoa não vai entender como as coisas funcionam, e o contexto do que elas são, e a pessoa vai entrar em parafuso, porque a mesma Bíblia que diz que Deus não é homem para que se arrependa, na mesma Bíblia está escrito que Deus se arrependeu do mal que ia fazer contra Nínive e não fez. Aí o outro vai dizer: não, mas ele se arrependeu do mal, ele não se arrepende do bem. Aí você vai lá em Gênesis e vê Deus dizendo assim: Deus se arrependeu de ter criado essa raça do homem. Aí a pessoa pergunta: como é que a Bíblia diz que Deus não se arrepende e aqui está escrito que Deus se arrepende? Porque você tem que entender que esse arrependimento aí é um arrependimento das causas. Anota aí para você não esquecer. Grava no celular, digita, faz alguma coisa, tira uma foto. Esse arrependimento aí se dá no campo das causas. Enquanto há vida, há esperança. O arrependimento se dá no campo das causas. A partir do momento que a flecha é lançada, ela não volta mais atrás. A partir do momento que a atitude é tomada, não tem como ser desfeita. A partir do momento que você planta, que você semeia, aí, meu filho, já era, vai colher o que plantou. Se você tiver que se arrepender de alguma coisa, se arrependa antes de plantar. Porque a partir do momento que você planta, é certo que você vai colher. Aí é onde entra, que depois do plantio, depois do procedimento, Deus jamais vai voltar atrás na sua palavra e vai se arrepender daquilo que Ele prometeu e que você fez por onde obter. Ele não tem como revogar aquilo ali uma vez depois de plantado, não tem como. Então o arrependimento e a mudança de trajetória das coisas se dá antes do plantio, não depois. Depois que planta já era. A palavra de Deus não volta atrás, não volta atrás depois de plantada. Depois de plantada não volta atrás não, aí já era. Já era para o bem e já era para o mal. Não tem como voltar atrás. Tá certo? Agora, antes de plantar, você pode mudar o destino das coisas. Mas uma vez que foi plantado, não tem como se voltar atrás. Então Deus, Ele quando promete, Ele cumpre. Diga glória a Deus. Se Deus promete, Ele cumpre. E como está escrito que a gente vai plantar o que a gente vai colher o que a gente plantar, e vai ser especificamente o que a gente plantar, por isso a palavra fala isso também ceifará. Isso quer dizer o seguinte, que para me colher de Deus, inevitavelmente eu tenho que plantar em quem?
em quem? Veja só, eu quero colher de Deus. Eu quero colher de Deus. Para mim colher de Deus, eu tenho que plantar em quem? Em Deus. Porque eu não posso colher de Deus plantando no, por exemplo, você quer ver uma coisa que o mundo faz errado? No sentido do entendimento? No sentido da obra está até correto, mas no sentido do entendimento a ignorância prevalece aí. Eu vejo uma pessoa sofrendo, morrendo, cansada, com fome, aí eu passo lá pelo indigente, pelo sofrido, pelo aflito, pelo cansado. Deixa eu ver aqui um pastor aqui com cara de aflito. Deixa eu ver aqui, meu Deus do céu. Deixa eu ver, tem alguém com cara de cansado, aflito. Vem cá, Bispo Félix. Tem uma cara de sofrido, danado. Ele sofreu muito. Você sabe quantos anos ele tem? Vem cá, Félix. Sabe quantos anos ele tem? Chuta aí. 25 anos de idade. Eu sei, eu também fiquei escandalizado. Hã? A senhora falou assim, está acabado. Não, Bispo Félix tem quantos anos? 35. Não melhorou muito, não. Muita coisa, não. Olha só. O que o mundo entende? O mundo entende o seguinte: eu chego para uma pessoa que está sofrendo, padecendo, baixa a cabeça aí, bispo, como se o senhor estivesse aflito, cansado, ferido. Aí eu venho e ajudo, socorro. Eu vou e socorro essa pessoa. Dou aqui um alimento, uma cesta básica, faço uma caridade, dou um agasalho, abraço a pessoa, faço o bem, né? Faço o bem para essa pessoa e ajudo ela. E ela às vezes chora, se emociona, agradece, me dá um abraço aí, bispo. Dá um abraço, obrigado, muito bem, filho, Deus abençoe tua vida, tá bom? E ele vai feliz, agora vai feliz, né? Cabeça erguida, feliz, muito bem, beleza. Aí a pessoa que fez a caridade pensa, mas eu estou fazendo isso porque Deus vai me ajudar. Irmão, presta atenção no que eu vou lhe ensinar. É difícil falar isso. Eu acho que nem muita gente tem coragem de falar isso porque tem medo de cancelarem o CPF da pessoa. Mas como eu não tenho CPF, bispo, vão cancelar seu CPF. Meu amor, eu não tenho CPF. Eu já sou cancelado desde o dia que eu nasci. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quando é que Deus vai te recompensar pelo que você fez? Nunca. A não ser a recompensa pessoal, da gratidão, do sentir-se bem, do bem-estar que você vai ter, que você vai receber ao fazer o bem ao próximo, só isso. Não espere você que Deus vai te enriquecer porque você fez isso, que Deus vai te abençoar. Quantas pessoas dizem assim, poxa, eu sou uma pessoa tão boa, por que minha vida é toda amarrada? Porque a pessoa condiciona o fato dela ser uma pessoa boa, fraternal, entendeu? Do bem, ao fato de isso ser atributo para que ela seja abençoada, para que ela seja honrada, para que ela cresça na vida dela, seja bem-sucedida, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, meu amor. Mas eu fiz o bem, bispo. Quando não está escrito que o que a gente planta a gente colhe, está escrito, mas leia a palavra direito, a gente colhe aquilo, isto também ele ceifará. Eu fiz o bem e a caridade para aquele rapaz que estava aqui agora, que eu dei o exemplo, que chegou cabisbaixo, ele recebeu uma ajuda, um auxílio, saiu ali outra pessoa, alegre, feliz, né? Ajudado. Eu vou colher, se eu tiver que colher alguma coisa, eu vou colher dele, porque a Bíblia diz que eu vou colher isso, o que eu especificamente plantei, onde eu plantei e de onde eu plantei eu vou colher. Agora, me responda uma coisa, o que eu vou esperar colher daquele rapaz? Eu ajudo o mendigo, o que eu vou esperar do mendigo de volta, pelo amor de Deus, o que eu vou esperar? Eu já ajudei pessoas que precisaram de uma ajuda, e a pessoa estava num estado tão deplorável, que eu dei um dinheiro para a pessoa, ajudei, a pessoa falou assim, ô fulano, eu estou pedindo emprestado, eu falei, não filho, nem eu estou lhe dando, não vem negócio, como que dissesse assim, olha, eu nem espero receber, e se a pessoa, bispo, um dia voltar e devolver o senhor, primeiro eu não vou aceitar, porque eu não precisaria, né? Segundo, eu não fiz na intenção
de receber de volta alguma coisa da pessoa, no sentido de fazer um empréstimo. Eu não sou banco, não sou agiota, eu ajudei por caridade. Quem entende isso? E se eu tiver que colher, eu vou colher dela, eu não vou colher de Deus. Se eu quiser colher de Deus, eu tenho que plantar em quem? Em Deus. Você lembra quando aquela mulher quebrou um vaso de alabastro e derramou perfume em Jesus? Lembra disso? Lembra? A senhora lembra, não lembra? Então, quando ela derramou perfume em Jesus, todo mundo ficou indignado. E disseram assim: podia ter se vendido esse perfume precioso e ter dado aos pobres. Jesus chegou e disse, outro que não tinha CPF, Jesus chegou e disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para com quem? Com quem que ela praticou boa ação? Respondam. Para com quem? Para com Jesus. Ele disse: ela plantou em mim. Ela praticou boa ação para comigo. O que vocês estão querendo fazer, vocês podem fazer. Jesus não criticou que a pessoa não pudesse ajudar o pobre, o cansado, o sobrecarregado. Jesus não criticou isso. Ele não criticou isso. Ele só disse o seguinte, que uma coisa é uma coisa e outra coisa é o quê? Outra coisa. Antes de entregar, eu quero explicar uma coisa. Para me colher de Deus, eu tenho que plantar em quem? Em Deus. Mas como é que eu vou plantar em Deus se Deus não se fizer necessário? Ou se Ele não se deixar, como é que diz a Bíblia, filho? Ser solicitado. Mostra aí, pastor Patrick. Como é que eu vou plantar em Deus se Deus não se permitir ser solicitado? Se Deus participar de tudo, não vai sobrar nada para ninguém. A partir do momento que eu planto em Deus, pode acontecer de Deus se arrepender ou não colher? Não, impossível. Agindo Ele, quem impedirá? Agindo Ele. Agora, antes dele agir, tudo é possível. É possível que eu não plante? Sim. E se eu não plantar, eu vou colher? Não vou. Então a minha preocupação não é em colher, é em plantar. Por isso que Deus, Ele se permite e deixa ser solicitado. Quem entendeu a mensagem? Os homens usaram trapos. Você sabe o que é trapo? Quem sabe o que é trapo? Hã? Quando a namorada briga com o namorado, ela pega seus trapos, vai embora. O que é trapo? Hein? Trapo é o quê? Os panos de... Na minha terra não pode nem falar. Pano, né? Na minha terra fala pano de um negócio aí, mas... Eu sou nordestino, não dá para ficar falando essas coisas aqui no sudeste, no sul não, o povo escandaliza. Então é aqueles panos velhos. Ora, só vai usar trapo quem não tem recurso para usar um equipamento mais sofisticado, moderno, consequentemente caro. Isso significa dizer que aqueles homens que socorreram, na prática, eles não tinham nenhum recurso, condição de fazê-lo, mas fizeram. Nada foi motivo ou justificativa para eles dizerem que não podiam socorrer, porque eles usaram trapos. Eles podiam dizer: a gente não tem corda, eu queria muito ajudar, mas eu não tenho corda, como é que eu vou salvar o profeta do fundo do poço? Eles disseram: nós não temos cordas, mas nós temos trapos. Fizeram trapos, amarraram um trapo no outro trapo, uma camiseta rasgada num pedaço de uma calça velha, e foram esticando aquilo ali, fortaleceram, fizeram uma corda, lançaram no fundo da cisterna e tiraram a Jeremias do fundo do poço. Agora eu pergunto, por que Jeremias estava naquele fundo do poço? Porque Deus permitiu, para que nós pudéssemos socorrê-lo, e uma vez socorrendo, fomos o quê? Ajudados, formos ajudados. Você sabe o que aconteceu com aqueles homens que socorreram? Você sabe o que aconteceu com eles? Você não sabe não? Oh meu Deus, quem socorre é o quê? Vai lá, pastor Patrick, veja o que aconteceram com aqueles que socorreram.
Ora, do 15, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda detido no átrio da guarda, dizendo, aí já quem é que proferiu agora? Quem é que profetizou aí agora? Ajuda o povo lá, bispo. Jeremias. Olha lá. Quem foi que profetizou? Jeremias. Profetizou o quê? A palavra de quem? Do Senhor. Jeremias profetizou a quem? Desce o dedinho aí. Ebed-Meleque. Jeremias profetizou a quem? A Ebed-Meleque. Quem foi que mandou lançar a corda lá para tirar Jeremias? Ebed-Meleque. Jeremias estava onde? No poço não, no fundo, na lama do poço. Jeremias foi tirado, foi ajudado. Depois que Jeremias foi ajudado, Jeremias estava onde? Aonde? Vai lá, filho. Átrio. Jeremias estava no átrio. Ainda se encontrava no átrio. Ainda se encontrava no átrio. E no átrio ele disse, vai a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal, e não para bem. Por que para mal? Se você prestar atenção, quando jogaram Jeremias no fundo do poço, a palavra de Ebed-Meleque, dos 30 que estavam com ele, foi, o que fizeram esses homens foi mal ao profeta Jeremias. Agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias. Eles plantaram o quê? O mal. O que a gente colhe? O que a gente planta. Vai lá na hora vai lá no boleto, filho. Vai lá no boleto, quando vê o boleto. Vai lá, que o boleto chega. Vai lá. Vai lá quando vê o boleto. Jeremias, já saído da cisterna e no átrio, disse, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que chegou o boleto, trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei e não cairás à espada, porque a tua vida te será como despojo, ou seja, poupada, porquanto confiastes em mim. Quem socorre é socorrido. Glorifica o nome do Deus vivo bem forte.